Eu nunca pensei que um dia eu fosse dizer isso em voz alta, mas meu filho estava morto havia 3 horas. 3 horas. O corpo dele já estava gelado, o rosto pálido, os olhos entreabertos, e mesmo assim, algo impossível aconteceu. Algo que nenhuma palavra humana consegue explicar completamente. Eu vi com meus próprios olhos a vida voltar para dentro do corpo do meu filho. Eu vi o peito dele se mover quando todos já tinham desistido. Eu ouvi o choro dele depois do silêncio mais cruel que um pai pode suportar. Mas antes disso, veio o inferno. Era um domingo, um daqueles dias simples de interior. O sol estava quente. O cheiro de terra molhada depois da chuva da noite anterior ainda pairava no ar. Eu e minha esposa tínhamos decidido levar o Júnior para o sítio do meu pai, a uns 40 minutos da cidade. Era um lugar cheio de lembranças da minha infância, um refúgio onde eu achava que nada de ruim podia acontecer. Eu estava afastado de Deus há uns 2 anos. Depois que saí da igreja, tudo virou rotina, trabalho, contas, cansaço. Eu dizia que ainda acreditava, mas a verdade é que eu só repetia frases que tinham perdido o peso. A fé, para mim, era uma lembrança distante. Eu me sentia seco por dentro, embora ninguém percebesse. Naquele dia, o Júnior estava radiante. Corria pelo quintal com aquele sorriso que parecia iluminar o mundo. Ele era curioso, cheio de energia, e eu estava distraído. Tinha recebido uma ligação do trabalho e me afastei por alguns minutos. Quando voltei, minha esposa estava na varanda falando com minha mãe, e o silêncio repentino me fez olhar em volta. Foi quando percebi que não ouvia mais o riso do meu filho. O tempo pareceu parar. Corri chamando o nome dele, Júnior, Júnior, e o som ecoava entre as árvores, até que vi o chapéu dele boiando na beira do açude. Eu me lembro do frio subindo pela espinha. Mergulhei sem pensar, e quando toquei o corpo dele lá no fundo, o desespero tomou tudo. Ele estava inerte, leve, mole, e eu gritei. Eu gritei como nunca gritei na vida. Tirei ele da água e comecei a fazer respiração boca a boca, massagem, qualquer coisa. Minha esposa chegou correndo, histérica. Minha mãe tentava ligar para a ambulância, mas o sinal era ruim, e eu só conseguia pensar: não, Deus, não agora, não o meu filho. Quando a ambulância chegou, já tinham se passado uns 25 minutos. O socorrista olhou para mim com aquele olhar vazio que evita dizer o óbvio. Fizeram de tudo, mas nada. O médico assinou o atestado de óbito no hospital municipal às 14h17. Eu lembro dessa hora porque ela ficou gravada na minha alma. 14h17. O momento em que o mundo parou. O corpo do Júnior foi levado para uma sala fria e eu fiquei sentado no corredor sem conseguir chorar. Eu só olhava para o chão, ouvindo os sons distantes do hospital e pensando que tudo aquilo era um sonho, um pesadelo. Eu repassava cada segundo, cada erro, cada distração. A culpa me esmagava. Minha esposa estava inconsolável e as palavras das pessoas ao redor soavam como ruído. Força, Miguel. Ele está num lugar melhor. Deus sabe o que faz. Mas eu não queria ouvir nada disso. Eu só queria o meu filho de volta. 3 horas se passaram desde que o médico confirmou a morte, e foi nesse intervalo, nesse abismo entre a dor e o desespero, que algo começou a mudar. Eu estava sozinho na capela do hospital, olhando para o teto, quando uma voz muito suave, mas firme, veio dentro de mim. Não era o som de fora, era algo que falava direto ao coração. Miguel, ora por ele. Na hora, eu pensei que estava perdendo a cabeça. Como assim orar? Ele já estava morto. Eu mesmo o vi sem vida. Mas a voz repetiu um pouco mais forte: ora por ele. Foi como se um fogo começasse a arder dentro de mim. Eu caí de joelhos no chão, e as palavras começaram a sair da minha boca sem controle. Eu não estava recitando uma oração bonita. Eu estava gritando para Deus, rasgando o que sobrou do meu coração. Senhor, eu sei que não mereço. Eu me afastei, eu te deixei. Mas por favor, me ouve agora. Sopra de novo a vida no meu filho. Me dá só mais uma chance de vê-lo sorrir. Naquele momento, eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Mas algo lá no fundo me dizia que aquela oração não ia ficar sem resposta. E foi então que o impossível começou. Eu saí correndo da capela, sem entender direito o que estava acontecendo comigo. Meu corpo tremia. O coração batia tão forte
que parecia que ia romper o peito. Eu sentia uma urgência, como se algo me empurrasse de volta para aquela sala onde o corpo do meu filho estava. Eu não pensei em protocolo, em regras, em nada. Eu só sabia que precisava estar perto dele. Quando abri a porta do necrotério, o ar frio me atingiu como uma lâmina. Aquele cheiro metálico de desinfetante e silêncio me deu vontade de sair correndo. Mas lá estava ele, coberto por um lençol branco. Eu parei a poucos metros, sem coragem de levantar o tecido. Por alguns segundos fiquei imóvel, só ouvindo o som da minha própria respiração e o eco distante dos meus pensamentos dizendo: é tarde demais. Mas aquela voz dentro de mim insistia. A mesma voz suave, firme, que eu não conseguia ignorar. Ora por ele. Eu me aproximei. As minhas mãos tremiam quando toquei o lençol e revelei o rosto dele. Ele parecia dormindo. As bochechas ainda tinham um traço do menino que corria no quintal poucas horas antes. Eu encostei a testa na dele e comecei a orar, mas era mais um grito da alma do que uma oração. Jesus, o Senhor ressuscitou mortos. O Senhor mandou Lázaro sair da tumba. Eu sei que para ti não há nada impossível. Eu sei que fui covarde, que me afastei, mas por favor mostra que o Senhor ainda me ouve. Minhas lágrimas caíam no rosto gelado do meu filho e por um instante eu pensei que estava apenas delirando. Mas algo aconteceu. Algo que nenhum médico vai conseguir explicar. O ar na sala pareceu mudar. Eu senti um calor inexplicável me envolver, uma presença tão real que fez meus joelhos falharem. Era como se alguém invisível tivesse entrado ali. Eu ouvi um som. Não sei se foi fora ou dentro de mim, como um sussurro. A vida pertence a mim. E então o peito dele se moveu. Foi leve, quase imperceptível, mas eu vi. Eu juro que vi. Eu congelei, sem saber se gritava ou ficava em silêncio. Toquei o rosto dele de novo e senti calor. O frio do corpo estava desaparecendo. Eu comecei a chamar o nome dele cada vez mais alto. Júnior, filho, Júnior. De repente ele tossiu. Uma tosse seca, profunda, e depois um gemido. Eu caí no chão. Eu chorava, ria e gritava tudo ao mesmo tempo. A enfermeira que estava de plantão correu para dentro, olhou a cena e congelou. Ela saiu correndo para chamar o médico, que voltou com mais 2 auxiliares. Quando eles viram o que estava acontecendo, o silêncio foi absoluto. O monitor cardíaco, que antes mostrava uma linha reta, começou a oscilar. Um dos médicos balbuciou: "Isso não é possível." Mas estava acontecendo. Júnior respirava. Fraco, com dificuldade, mas respirava. Os olhos dele se moveram. E quando se abriram, ele olhou para mim. Aquele olhar, não existe nada igual. Era como se ele me dissesse sem palavras: "Eu voltei, pai." A sala virou um caos. Gente chorando, correndo, ligando para a direção do hospital. A notícia se espalhou em minutos. Ninguém conseguia explicar. O corpo estava sem vida havia mais de 3 horas. Os registros estavam lá. Hora da morte confirmada, todos os protocolos seguidos. E agora, ele estava ali, respirando. Quando minha esposa chegou e viu o Júnior vivo, ela caiu de joelhos. Ela não conseguia falar, só chorava, abraçando nós dois. E eu, que tantas vezes duvidei, que tantas vezes calei diante de Deus, agora só conseguia repetir: "Foi o Senhor, foi o Senhor." Os dias seguintes foram uma mistura de espanto e adoração. Os médicos fizeram dezenas de exames e todos diziam a mesma coisa: não há explicação científica. Nenhum dano cerebral, nenhuma sequela. Ele acordou como se tivesse dormido um pouco demais. Mas havia algo diferente nele. Júnior, um menino de 4 anos, começou a falar coisas que me arrepiavam. Ele dizia que viu um homem de branco segurando a mão dele. Dizia que esse homem o trouxe de volta e disse: "Teu pai orou." Na primeira vez que ouvi isso, eu não consegui conter o choro, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu orei, eu gritei, e Deus ouviu. A notícia se espalhou pela cidade, e em pouco tempo gente de todos os lados vinha nos procurar. Alguns queriam ver com os próprios olhos, outros pediam para eu contar o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia organizar os pensamentos. Eu só sabia que algo em mim tinha sido completamente quebrado e refeito. Naquela noite, quando todos dormiam, eu fui até o quarto do Júnior. Ele respirava tranquilo,
abraçado ao brinquedo favorito. Eu fiquei ali observando, lembrando da cena no necrotério e tentando entender por que Deus tinha escolhido aquele dia, aquele menino, aquele pai tão imperfeito para mostrar o impossível. Foi ali, em silêncio, que eu percebi. Eu não estava diante apenas do milagre da ressurreição do meu filho. Eu estava diante da ressurreição da minha fé. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes foi ainda mais inacreditável. Nos dias que se seguiram, eu me sentia como se estivesse vivendo dentro de um sonho. Ou talvez fosse mais correto dizer que eu estava acordando de um longo pesadelo. A cada manhã que eu via o Júnior correndo pela casa, rindo, pedindo suco, fazendo bagunça, meu coração se apertava num misto de alegria e medo. Alegria porque ele estava ali, vivo. Medo porque eu não entendia direito o que tinha acontecido. As pessoas começaram a nos procurar. Alguns vinham movidos por fé, outros por curiosidade. E havia também os que vinham por descrença, querendo encontrar uma explicação racional para aquilo. Eu via nos olhos de cada um a mesma pergunta que eu fazia para mim mesmo. Como? O médico que tinha assinado o atestado de óbito me chamou para conversar alguns dias depois. Ele me recebeu com aquele olhar cansado, meio desconfiado, e disse: Miguel, eu sou médico há 22 anos. Eu já vi muita coisa, mas isso eu nunca vi. Ele olhou para o chão, passou a mão no rosto e completou: a medicina explica o corpo, mas tem coisas que estão acima da gente. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por muito tempo. Eu comecei a perceber que o milagre não era só o que aconteceu com o Júnior, era também o que estava acontecendo dentro das pessoas ao redor. Gente que não entrava numa igreja há décadas começou a se reunir lá em casa para orar. Amigos distantes ligavam dizendo que sentiam vontade de se reconciliar com Deus. E eu, que até poucos dias atrás dizia não querer mais saber de religião, me via com a Bíblia aberta todos os dias, chorando, orando, pedindo para entender o que Deus queria de mim agora. Mas a verdade é que, mesmo depois do milagre, eu ainda carregava dentro de mim uma ferida profunda. Era a culpa por ter me afastado, por ter deixado aquele dia acontecer. Eu me perguntava, e se eu não tivesse me distraído? E se eu estivesse ali perto dele o tempo todo? Eu tentava agradecer, mas sempre vinha o pensamento de que eu não merecia o que Deus tinha feito. Uma noite, já tarde, eu sentei no quintal, olhando para o céu. O vento balançava as árvores e eu comecei a chorar de novo. Falei com Deus em voz alta, como se Ele estivesse sentado ao meu lado. Senhor, por que o Senhor escolheu me ouvir? Eu te abandonei. Eu vivi como se o Senhor não existisse. Por que o Senhor ainda me amou? Foi então que ouvi o Júnior atrás de mim. Ele estava com o pijama azul, o cabelo bagunçado e perguntou: Pai, você está chorando por quê? Eu tentei disfarçar, mas ele veio, se sentou no meu colo e falou: Papai, o homem de branco disse que ele te ama muito, que ele te escolheu para mostrar que ele ainda faz milagres. Eu congelei. O coração pareceu parar por um instante. Olhei para ele e perguntei: Filho, você lembra desse homem? Ele respondeu com a inocência mais pura do mundo: Sim, ele estava comigo quando estava tudo escuro. Ele disse para eu não ter medo que você ia me chamar, e quando você chamou, ele me devolveu para você. Naquele momento, eu chorei como uma criança. Era como se Deus tivesse respondido à minha pergunta na voz do meu próprio filho. Depois daquela noite, eu percebi que precisava fazer algo com essa história. Eu não podia guardá-la só para mim. Começamos a visitar igrejas, pequenos grupos, reuniões simples. Eu contava o que aconteceu e as pessoas se quebrantavam. Alguns vinham à frente para aceitar Jesus. Outros vinham para pedir perdão, para recomeçar. E eu entendia que o propósito do milagre era muito maior do que eu podia imaginar. Minha esposa também foi profundamente transformada. A tristeza que antes a consumia virou uma paz silenciosa. Ela começou a escrever, a cantar de novo. Era como se a vida tivesse sido devolvida não só ao nosso filho, mas à nossa casa inteira. Mas o mundo não reagiu da mesma forma. Nem todos acreditaram. Tiveram pessoas que riram da gente, que disseram que era invenção, sensacionalismo. Um repórter chegou a ir até o hospital para investigar. Tentaram buscar falhas no registro, contradições nos horários. Eu entendo. Talvez eu também duvidasse se não tivesse visto com meus próprios olhos.
Mas a verdade é que, mesmo diante das críticas, algo em mim nunca mais se abalou. Porque quando você vê a morte e depois vê a vida voltar, você não precisa mais de provas. Você só precisa de gratidão. Um dia, voltei ao mesmo açude onde tudo aconteceu. Fui sozinho. Fiquei olhando para aquela água calma, refletindo o céu. Toquei a superfície com a ponta dos dedos e senti uma paz tão profunda que me faltam palavras. Aquele lugar que antes representava a minha pior dor, agora era o símbolo da minha restauração. Eu me ajoelhei na beira da água e disse: Deus, o Senhor tirou de mim o que eu mais amava, por algumas horas, e me devolveu para me ensinar que tudo, absolutamente tudo, pertence a Ti. Naquele instante, o vento soprou forte. As árvores farfalharam como se a criação inteira respondesse: Amém. E eu percebi que o milagre não tinha terminado. Ele estava só começando. Mas o que veio depois, o que Deus fez através da vida do Júnior, me mostrou que esse era apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Nos meses seguintes, a nossa vida virou um testemunho vivo que parecia se espalhar sem esforço, como fogo em palha seca. As pessoas queriam tocar o Júnior, queriam ver se ele era normal, se ele lembrava de algo. E por mais que fosse apenas uma criança de 4 anos, ele falava coisas que desarmavam qualquer adulto. Às vezes, durante o café da manhã, ele olhava para mim e dizia: Papai, Jesus está feliz com a gente. Outras vezes, enquanto brincava, ele parava de repente, olhava para o nada e dizia: O homem de branco sorriu para mim. A primeira vez que ele disse isso na frente de outras pessoas foi numa pequena igreja do interior, onde o pastor nos convidou para compartilhar o testemunho. O templo era simples, chão de cimento, bancos de madeira, mas o ambiente tinha algo diferente. Quando contei o que aconteceu, o silêncio era absoluto. Ninguém respirava, e no final, o pastor chamou o Júnior para frente. Ele subiu no altar com aquele jeito inocente, segurando minha mão, e olhou para a multidão com um olhar sério demais para uma criança. Ele disse: Jesus me levou pela mão num lugar muito bonito, mas ele me disse que eu tinha que voltar, porque o papai tinha que contar para todo mundo que ele ainda faz milagres. Naquele momento, o templo inteiro começou a chorar. Pessoas se ajoelharam, outras levantaram as mãos. E eu percebi que o milagre do Júnior não era sobre a morte dele, era sobre a vida de todos os outros que ouviriam essa história. Era Deus lembrando a cada um de nós que ele ainda está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Depois disso, começamos a receber convites de todos os lugares. Igrejas, eventos, até rádios queriam ouvir. Eu não era pregador, nem me achava digno de nada disso. Eu só contava o que vi, o que vivi, o que senti. E quanto mais eu falava, mais algo dentro de mim se alinhava, como se Deus estivesse me curando pouco a pouco. Mas, em meio a tudo isso, também veio um peso novo, a responsabilidade. Comecei a sentir o medo de decepcionar Deus, de não estar à altura do que ele tinha feito. Eu ainda era o mesmo Miguel, com falhas, dúvidas, temperamento difícil, mas agora todos me olhavam como se eu fosse o homem do milagre. E eu sabia que não tinha poder algum. O poder era todo dele. Houve uma noite em que tudo isso pesou demais. Depois de uma viagem longa, eu me sentei sozinho no quarto e chorei. Senti um medo profundo de perder tudo outra vez. E foi nessa hora que ouvi o Júnior bater na porta. Ele entrou, olhou para mim e disse: Pai, o homem de branco disse para você parar de ter medo. Ele disse que foi ele quem fez e vai continuar fazendo. Essas palavras vieram como um soco suave, desses que quebram o peito, mas curam ao mesmo tempo. Eu o abracei forte e percebi: Deus não queria que eu me tornasse alguém perfeito. Ele só queria que eu permanecesse dependente. Com o tempo, a fé foi se tornando parte da nossa rotina de forma simples, viva, natural. Eu acordava cedo para orar, não mais por desespero, mas por amor. E comecei a ensinar o Júnior a falar com Deus também. Ele orava com uma sinceridade que me desmontava. Uma vez eu o ouvi dizendo: Jesus, obrigado por devolver meu fôlego e o coração do meu pai também. Foi aí que entendi. O verdadeiro milagre não foi só o coração do Júnior voltar a bater. Foi o meu coração morto na frieza e na descrença que também ressuscitou naquele dia. Alguns meses depois, decidimos voltar ao hospital
para agradecer aos médicos. Fomos recebidos com abraços, olhares emocionados e até aplausos. Um dos médicos, visivelmente abalado, nos contou que havia voltado a frequentar a igreja depois daquele episódio. Ele disse: "Eu sempre quis acreditar que havia algo além da ciência. O seu filho me mostrou que há." Eu fiquei sem palavras, porque era isso. Era exatamente isso. Deus estava usando um menino de 4 anos para reavivar a fé de adultos que tinham desistido de crer. Mas o que mais me marcou foi uma visita inesperada. Uma enfermeira me procurou, aquela mesma que estava no plantão na hora em que o Júnior voltou a respirar. Ela me contou que quando me viu orando no necrotério, sentiu algo no ambiente, um calor, uma presença, e que desde aquele dia ela não conseguiu mais viver como antes. Disse que largou um relacionamento abusivo, voltou para a casa da mãe e começou a frequentar um grupo de oração. No fim, ela me disse: "Você orou por seu filho, mas Deus estava ressuscitando muita gente naquele hospital sem você saber." Essas palavras ficaram comigo. E eu entendi que o milagre de Deus é sempre maior do que a gente imagina. Ele nunca toca só uma vida. Ele toca todas as que estão ao redor. Com o passar do tempo, a euforia deu lugar à paz. A história já não era mais contada com lágrimas, mas com gratidão. E mesmo assim, toda vez que eu olhava para o Júnior, ainda sentia aquele espanto silencioso. A vida dele era a lembrança viva de que o impossível aconteceu diante dos meus olhos. Mas foi só quando ele completou 5 anos que algo aconteceu que me fez perceber o quanto tudo aquilo ainda estava se desenrolando. Era um dia comum, ensolarado, e estávamos no mesmo sítio onde tudo começou. Ele brincava perto da água, agora sempre com alguém por perto, claro, e de repente ele parou, olhou para o céu e sorriu. Eu perguntei: "O que foi, filho?" E ele respondeu: "O homem de branco disse que ele vai fazer de novo, pai, que vai fazer com outras famílias." Aquelas palavras me atravessaram. Naquele instante eu soube. O testemunho não terminava ali. Ele era o começo de algo muito maior, algo que Deus ainda estava escrevendo através de nós. E foi ali, na beira da mesma água onde a morte tentou vencer, que eu percebi que a nossa história não era sobre tragédia, era sobre propósito. Nos anos que se seguiram, a vida voltou a um ritmo mais tranquilo, mas nunca mais foi a mesma. Eu não olhava mais o mundo com os mesmos olhos. Cada respiração do Júnior era uma lembrança constante da graça que nos alcançou. Cada sorriso dele era uma pregação silenciosa sobre o poder de Deus. Com o tempo, as visitas e convites diminuíram. As pessoas seguiram suas vidas, e eu também precisei voltar à rotina, ao trabalho, às responsabilidades. Mas dentro de mim, algo permanecia aceso, uma chama que nunca mais se apagou. Eu entendia agora que o milagre não era uma lembrança para ser exibida, era um chamado para ser vivido. Alguns anos depois, numa tarde calma, sentei com o Júnior na varanda do sítio. Ele já estava maior, com 8 anos, e falava com a mesma serenidade de antes. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de dourado, e eu me peguei lembrando daquele dia terrível. A água, o desespero, o silêncio. Ainda doía lembrar, mas agora a dor vinha acompanhada de gratidão. Olhei para ele e perguntei: "Filho, você lembra de alguma coisa daquele dia?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, e respondeu: "Lembro que estava tudo muito escuro, e eu fiquei com medo. Mas o homem de branco pegou na minha mão e disse que a luz ia voltar. Ele me mostrou um lugar bonito, cheio de risadas, e disse: 'Você vai voltar porque o seu pai precisa lembrar que eu ainda escuto.'" Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão manso. Eu entendi que o milagre de Deus não era apenas para mim, nem apenas para o meu filho. Era para todos os pais que perderam a esperança, para todas as pessoas que acham que Deus ficou em silêncio. Ele ainda escuta. Depois daquela conversa, eu comecei a escrever. Escrevi tudo. Os detalhes, as lágrimas, os dias de silêncio, as respostas. Não para buscar fama, mas para que um dia, quando o Júnior crescer, ele leia e saiba que sua vida carrega uma missão, que ele foi instrumento de um amor que ultrapassa a lógica e desafia a morte. Hoje, quando conto essa história, eu não quero que as pessoas vejam apenas o milagre. Eu quero que vejam o Deus por trás dele. Um Deus que não se limita à religião, que não depende de merecimento, que se move por amor.
Eu, um homem comum, falho, distante, fui alcançado por uma misericórdia que transformou tudo o que eu era. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é que Deus não precisa de situações perfeitas para agir. Ele entra justamente no caos, na dor, no desespero. Ele entra quando todos dizem acabou. Ele entra quando o atestado já foi assinado. Ele entra quando a gente acha que não tem mais volta. E é ali, naquele ponto em que a vida parece ter terminado, que ele começa. Muitas vezes me perguntam: Miguel, você não tem medo de que um dia a fé se apague de novo? E eu sempre respondo o mesmo. Depois de ver meu filho abrir os olhos depois de 3 horas de morte, não tem escuridão que me convença de que a luz acabou. Deus me devolveu mais do que um filho. Ele me devolveu a fé, a esperança e o propósito. Ele me ensinou que milagres não são feitos para criar fama, mas para restaurar corações. Às vezes, quando o Júnior dorme, eu ainda entro no quarto dele, encosto a mão no peito e sinto o coração batendo. E toda vez que ouço aquele som suave, é como se Deus sussurrasse de novo: eu ainda sopro vida, onde parece não haver mais. Hoje, se você está me ouvindo, talvez também esteja diante de algo que parece morto. Pode ser um sonho, um relacionamento, uma fé que esfriou, uma esperança que se perdeu. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que devolveu a vida ao meu filho está aí com você agora. Ele não mudou. Ele continua ouvindo orações, continua se movendo no impossível, continua soprando vida onde só há cinzas. Feche os olhos por um instante, respire fundo e diga com fé: Senhor, sopra de novo a tua vida sobre o que morreu em mim. Eu sou o Miguel Arantes e eu vi a morte de perto. Mas mais do que isso, eu vi a vida vencer. Eu vi o impossível acontecer diante dos meus olhos. E por isso, hoje, eu posso afirmar sem medo: Jesus está vivo e Ele ainda faz milagres. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu creio no Deus do impossível. Repita comigo agora, onde quer que você esteja: Senhor Jesus, ressuscita a minha fé. Sopra a tua vida sobre mim. E se você conhece alguém que precisa ouvir que ainda há esperança, compartilhe esse testemunho, porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa para voltar a acreditar é saber que Deus ainda age, que Ele ainda escuta e que Ele ainda ressuscita. O Júnior está dormindo agora, e eu termino este relato olhando para ele com o coração cheio. Ele é a prova viva de que Deus ainda escreve histórias que nenhum homem poderia inventar. E se você acha que chegou ao fim, lembre-se, quando Deus entra em cena, o fim é sempre o começo de um novo milagre. Amém.